Junho de 2026, que alegria estar aqui com vocês logo após o nosso feriado de Corpus Christi, demonstrando a nossa aptidão para o trabalho. Aqui não paramos nunca para trazer para vocês as melhores informações, os melhores conteúdos. E hoje eu vou receber um dos autores mais queridos da Editora Foco, com um dos temas mais pujantes do direito, que é justamente essa intersecção, essa ligação do direito e da inteligência artificial. Olha só quem eu vou receber. Nada mais, nada menos, é Hugo de Brito Machado II, para falar da terceira edição da obra Direito e Inteligência Artificial, o que os algoritmos têm a ensinar sobre interpretação, valores e justiça. Lembrando que Hugo escreve não só obras de direito tributário para a Editora Foco, mas também, principalmente, ele tem livros como O Direito e Sua Ciência, Epistemologia Jurídica e outros tantos que você encontra lá no site da Foco, na categoria específica Hugo de Brito Machado II. E aí, meus amigos, eu vou ler aqui brevissimamente o cupom de... o cupom eu vou falar também, mas eu vou ler o currículo de Hugo de Brito enquanto eu aqui abro o meu computador para falar com ele, que já estamos ao vivo. Espera aí. E enquanto ele responde, eu vou ler para vocês o currículo dele. Olha só que legal. Mestre e doutor em Direito, advogado, livre docente em Direito Tributário pela USP, membro do ICET, Instituto Cearense de Estudos Tributários, e do IBTP, Instituto Brasileiro de Direito Tributário, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, cujo programa de pós-graduação, mestrado e doutorado foi coordenador, professor do Centro Universitário Christus, graduação e mestrado, e Visiting Scholar da, claro que não vou ler isso aqui, em Viena, na Áustria, de 2012 a 13, de 15 a 16. E ele já está aqui conosco, nem precisei falar, deixa eu convidá-lo para conversar com ele. E novo, né? Porque o Hugo é muito novo, jurista brasileiro, para contar para a gente dessa intersecção. Bom dia, caríssimo amigo! Bom dia, Léo. Como vai você? Eu ótimo. E você? Deixa eu também organizar aqui a minha câmera. Sim. Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. E com você aí? Tudo bem. Pegar aqui uma luz para melhorar a nossa iluminação. Mas já estava ótimo, viu? Não se preocupe. Por aqui tudo em paz, tudo tranquilo. Que bom. Hugo, eu comecei esse nosso papo aqui falando que você é responsável por uma série de pensamentos jurídicos que envolvem epistemologia jurídica, direito à ciência, livros que são muito importantes para a formação do raciocínio crítico, que é justamente o que eu venho defendendo como ser uma das vertentes mais importantes de valorização da advocacia e também de luta contra essa própria inteligência artificial, que na visão de muitos vem sendo apontada como um grande algoz da nossa carreira. E eu, por outro lado, defendendo que a argumentação jurídica cresce muito na medida em que temos leituras como a dos seus livros, digo que não, é o contrário, vai ser engolido pela inteligência artificial aqueles que não tiverem argumentação e que deixarem a inteligência falar por si. E o seu livro, ele guarda um papel importantíssimo nesse cenário, porque justamente você traz um pouco dessa interpretação do que os algoritmos têm a ensinar sobre interpretação, valores e justiça. Então, eu queria te convidar a expor para a gente a ideia em torno desse livro, que vai além de muito mais falar do que o algoritmo, a inteligência artificial, que a gente sabe que seu livro traz muito mais do que isso, né? Sim, sim, sim. Primeiramente, Léo, queria agradecer a oportunidade, esse bate-papo aqui com você, sempre muito agradável. Agradecer o capricho, o esmero, o cuidado que a Foco tem com os meus livros, a Separei um qualidade. especial aqui, que eu sei que você tem um carinho por ele enorme. Pois é, exatamente, exatamente. Esse daí e tantos outros. Essa capa aí, que foi uma ideia de vocês, uma criação de vocês, ficou muito boa. E a editora tá de parabéns, tanto pela parte da qualidade do material, do acabamento, como a parte comercial, a parte da presença digital. Eu acho é sempre importante. A gente sempre fala quando tem alguma coisa que não está boa, a gente reclama e tal. Então é importante também a gente, quando alguém faz uma coisa bem feita, também reconhecer, enaltecer, e eu Oh, gostaria de fazer agora. bondade sua, meu caro. Com relação ao livro, de fato, como você colocou, a ideia do livro não é só explicar o que é a inteligência artificial,
artificial. É um assunto que talvez há uns 5 anos, para muita gente fosse novidade, hoje em dia não é mais novidade para ninguém. E algumas pessoas me perguntam às vezes, porque saiu a última versão do Cláudio, o seu livro ficou desatualizado? Não, não ficou desatualizado. Inclusive essa edição que você mostrou aí, é a mais recente, né, a terceira, mas poderia ser a primeira que estaria atualizado de todo jeito, porque a abordagem do livro, o livro não se propõe a ser um manual para ensinar a usar plataforma A ou plataforma B. Inclusive eu gosto de dizer, Léo, que a melhor forma de a gente aprender a usar as plataformas e quaisquer ferramentas é usando. Então, melhor do que comprar um livro que ensina a usar o Cloud, um manual para usar o ChatGPT e tal, a melhor forma de aprender é usando. Agora, é importante primeiro a gente saber o que a gente está usando, os limites e as possibilidades daquilo que nós estamos usando. E é mais ou menos a isso que o livro se propõe. É explicar esses aspectos que são, digamos, básicos para a gente lidar com qualquer ferramenta de inteligência artificial. E o livro, inclusive, é dividido em partes, tem no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, em que o livro vai apresentando problemas e reflexões que devem ser feitas, algumas já agora, desde a primeira edição do livro, que é de 2021, já deveriam ser feitas. Algumas que são do médio prazo, e que quando o livro foi publicado a primeira vez, elas se colocavam como algo que poderia surgir no futuro, elas já estão aparecendo. E depois, no longo prazo, alguns problemas que podem surgir mais para frente. Mas é como você colocou, a ideia do livro é estudar a inteligência. E a inteligência artificial, ela funciona como um laboratório para a gente testar empiricamente ideias que filósofos já colocavam a respeito da inteligência humana, que era a única que nós tínhamos até então, há milênios. Então, tem coisas que o Platão dizia sobre o conhecimento, tem coisas que o Karl Popper dizia sobre o conhecimento, sobre como se forma o conhecimento, que agora que nós temos máquinas, nós temos como testar isso funcionando nelas e ver se, em alguns momentos, verificar o acerto do que eles disseram. Então a proposta do livro é mais ou menos o seguinte: toda vez, para a gente poder resumir para quem nos ouve e nos assiste, toda vez que a gente vai projetar alguma coisa artificialmente, a gente vai ter que entender o que é aquilo que nós estamos projetando artificialmente. Então, para alguém, por exemplo, fazer um simulador de voo, vou fazer um programa aqui que vai ser um simulador de voo para o piloto, ou para brincadeira, para entretenimento, mas para alguém se sentir como se estivesse pilotando um avião, só que vai ser num computador, lá com um joystick e tal. Será que esse programador que vai fazer esse programa de simulação de voo, ele não tem que conhecer física, aerodinâmica, o comportamento dos corpos na atmosfera, qual é a velocidade com que uma coisa vai cair, a resistência do ar sobre aquela coisa, a velocidade e o comportamento do avião conforme muda a velocidade? Então, se a pessoa não conhece o voo de verdade, ele não tem como fazer um programa que simule o voo de verdade, que preste. Então, da mesma forma como a gente vai fazer um programa que simula a mente humana, a gente termina compreendendo melhor a forma como a própria mente humana funciona. A gente acha que ela funciona de um jeito, programa um sistema para funcionar daquele jeito que a gente acha que é o jeito que ela funciona, e quando a gente bota o programa para funcionar, vê que não é daquele jeito, o programa não tá dando certo, até porque, na verdade, nós operamos de uma forma diferente. E é mais ou menos essa a proposta do livro, né? Mostrar como ao programar máquinas para serem como nós somos, a gente termina conhecendo melhor como nós somos. Como nós valoramos, como nós julgamos, como nós interpretamos e assim por diante. Hugo, é muito engraçado, eu digo que nada é por acaso, né? Mas ontem à noite eu via o filme, depois de ler o livro com eles, do livro O Menino, a Topeira, o Cavalo e a Raposa, né? E quando você fala dessa maneira, é um mergulho de novo nesse nosso autoconhecimento, né? O que a gente precisa conhecer para então projetar, né? Muito interessante essa sua fala. E pegando um gancho aqui muito importante no que você diz de sumário, curto, médio e longo prazo. Pincela para a gente, obviamente, criando a curiosidade daqueles que vão comprar o livro, o que a gente tem no curto, no médio e no longo, um por vez, mas não antes de falar
que os nossos leitores podem ir ao site da Foco e baixar a degustação do seu livro, conhecendo a forma clara como você escreve, e lá comprando a obra que desejar, não só uma, mas várias. E o Hugo dispõe de um cupom. Eu vou resgatar aqui enquanto o Hugo nos fala o que ele destaca no curto prazo. E eu já falo do cupom de 20% que o Hugo tem. Curto prazo, Hugo. Curto prazo. O curto prazo, que a rigor não é nem mais um curto prazo, já é o presente, até mesmo o passado. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem vários pontos que já estão começando a se evidenciar, mesmo para o leigo, mas que no passado algumas pessoas ainda tinham a ideia de que eles não existiam ou de que eles eram diferentes do que são. Que é, por exemplo, a questão da neutralidade. As pessoas acham que os algoritmos são neutros. Porque se eu for julgado por um humano, se eu tiver um empregado humano, um juiz humano, um policial humano, ele vai ter preconceitos, ele vai ter vieses, ele pode ser racista, ele pode ser xenofóbico, ele pode ser machista, ele pode ser... Enfim, ele pode ter vieses. Opções. E se for uma máquina, não. A máquina ela vai aplicar a lei objetivamente, por exemplo, ela vai seguir os critérios que eu apontei para ela de maneira objetiva, não importa se é rico ou pobre, se é branco ou preto, se é homem ou mulher, se é homossexual ou heterossexual, ou uma das várias outras letras lá da sigla que comporta as várias orientações e gêneros da sexualidade humana. Não importa nada disso. A máquina vai tratar todo mundo da mesma forma, etc. E a gente já sabe hoje que isso é um mito. É o chamado mito da neutralidade algorítmica. As máquinas, elas partem de informações, elas partem de dados. E esses dados são colhidos ou coletados por humanos. E esses dados são enviesados também. Aí tem um exemplo muito banal que a gente pode dar, e até eu dou esse exemplo no livro, quando a gente faz uma tradução usando inteligência artificial e, por exemplo, pede para que seja traduzido o trecho, ou só a palavra juiz, mas em inglês, é do inglês para o português. Traduzir judge, ele sempre traduz judge para juiz. Se você pede para traduzir doctor, ele traduz para médico. Médico. Agora, quando você põe traduza nurse, ele traduz enfermeira. Enfermeira. Hairdresser, ele traduz cabeleireira. Então, existem algumas profissões que a máquina já pressupõe que são de homens, geralmente profissões que são muitas delas são profissões de maior remuneração e que exigem melhor formação, como é o caso do médico em relação ao enfermeiro, sem querer dizer que cada um tem a sua importância, o enfermeiro é fundamental tanto quanto o médico, mas a gente sabe que para fazer a faculdade de enfermagem, o esforço, digamos assim, é menor do que para a de medicina e a remuneração também se reflete do enfermeiro e do médico. Então, geralmente, existe aquela ideia machista de que as enfermeiras são mulheres e os médicos são homens. Os juízes são homens, as cabeleireiras são mulheres. São mulheres. Então, isso se reflete na tradução feita pelo algoritmo. E isso é só um exemplo muito, muito banal, mas que isso pode ser observado em vários outros contextos. Existe um outro ponto também, Léo, do curto prazo, que é o do chamado devido processo legal tecnológico. O devido processo legal, ele evoluiu ao longo de milênios para controlar o poder público quando ele elabora regras ou aplica essas regras de modo a atingir a nossa liberdade ou o nosso patrimônio. Ou se for um país que tem pena de morte, até a própria vida. Então, vida, liberdade e patrimônio de um cidadão no mundo civilizado só podem ser atingidas se nós respeitarmos o devido processo legal. E o devido processo legal envolve regras que limitam e princípios que limitam a maneira como se fazem leis, que vão atingir a nossa vida, a nossa liberdade e o patrimônio, e também como se aplicam essas leis. Então, uma pessoa não pode chegar na sua casa e tomar aí essa sua réplica de poste que tem aí atrás, amarelinho, bonito, atrás de você. Não, isso aqui é meu, me dê. Não, peraí. Tem que ter um devido processo legal. Tem alguma lei dizendo que eu tenho que lhe dar isso? E se tem uma lei? Não, tem uma lei dizendo que você tem que entregar os seus bens no caso tal e tal. Aí e essa lei é aplicável? Eu me enquadrei na situação em que ela é aplicável? Então você tem direito tanto de, primeiro, ter um procedimento para fazer leis que vão invadir seu patrimônio e depois acompanhar se elas estão sendo aplicadas corretamente, se defender, etc. e tal. Então isso evoluiu ao longo de milênios para controlar a elaboração de regras e a aplicação de regras por humanos.
Agora nós começamos a ter a elaboração de regras e a aplicação de regras por máquinas. E aí, Opa. como nós vamos aplicar essas garantias a essas novas realidades? E aí, para dar um exemplo muito banal, um dia desses a minha filha foi banida do Uber. E ela chegou em casa dizendo, pai, eu fui banida do Uber. Aí eu perguntei lá, o que foi que você fez? Qual Achei foi logo que sua ela tinha... conduta? A presunção de inocência a gente sempre esquece nessas horas, né? Então eu perguntei lá o que ela tinha feito. Vomitou dentro do Uber, fez alguma coisa, gritou com o motorista, deve ter feito alguma coisa. Aí ela disse, não, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Ela ainda tentou lembrar, será que um dia eu pedi um Uber quando eu estava voltando do tênis? Ela foi jogar tênis e na volta da quadra de tênis ela voltou de Uber, talvez ele achou ruim porque eu estava suada e tal, mas tentou Isso, descobrir. isso não dá banimento, é. Mas ela não conseguiu saber. E ela tentou, Léo, de todas as formas, contactar a própria Uber para saber o que tinha acontecido. Ela não queria nem voltar para a plataforma, não. Ela queria só saber o que tinha acontecido. Entender, né? E ela só recebia uma mensagem automática de que ela tinha violado as diretrizes. Ela tá, qual diretriz? Quando? Por quê? Que A gente circunstâncias? tem o renascimento aí daquele livro do Kafka, do processo, em que ele começa processado sem saber de quê, nem por quê. Só que no caso era pior, porque não foi nem o processo, já foi logo a pena. Ela foi logo banida, sem nem saber por quê. E ela passou anos sem conseguir voltar para a plataforma da Uber. Até que ela teve a ideia de reclamar no Reclame Aqui. Sim. Foi lá no site, Reclame Aqui, e reclamou que tinha sido banida e não sabia o motivo e tal. Passou um tempo, ela foi contactada pela Uber, que entrou em contato para dizer que tinha sido um erro no sistema. Não tinha Mentira. acontecido nada com ela, mas foi um erro sistêmico, pediram desculpas e deram um crédito para ela, nem sei de quanto, um crédito aí de uma quantia, não foi grande coisa, mas ela conseguiu fazer várias corridas de graça. Era um crédito que ela só podia usar no aplicativo. Então ficava aquele crédito dentro do aplicativo, toda vez que ela ia fazer uma corrida, ela usava o crédito, e ela passou um bom tempo fazendo corridas sem precisar pagar por causa disso. Mas veja, esse é um exemplo simples, a gente está falando de uma plataforma privada, ela poderia usar o 99 POP, poderia pedir um táxi, poderia ir... Tinha alternativas, né, Tinha Hugo? alternativas. Mas imagine se fosse o Estado, que fosse, por exemplo, cobrar um tributo. E na reforma tributária, se fala que vai ser tudo muito moderno e todo o tributo vai ser cobrado por split payment, que o sistema vai calcular tudo pelo contribuinte e já vai reter diretamente. E aí você pode fazer a pergunta, e se ele retiver um valor maior do que o devido, o que eu faço? Como é que eu me defendo? Como é que eu me defendo? Então, esse é um ponto que o livro trata, o chamado devido processo legal tecnológico, e note que essa é uma parte que é colocada nesse curto prazo, porque isso não é uma coisa para daqui a 20 anos, não, já está acontecendo, já está entre nós. Nós já temos máquinas aplicando a legislação, inclusive para o poder público. Nos aeroportos, nós já temos câmeras que fazem reconhecimento facial quando a pessoa chega de uma viagem do exterior e já indicam se ela deve ser parada ou não para ter a bagagem fiscalizada. Já existe, não é mais ficção científica, e se coloca esse problema do devido processo legal. Como garantir que está sendo aplicada a lei que foi feita pelo Congresso e não um outro critério qualquer que a Receita Federal determinou ao programador que seguisse? E como é que a gente garante que essa lei está sendo aplicada corretamente a pessoas que realmente se enquadram nas hipóteses previstas na lei, né? Será que está sendo cobrado só de quem está realmente fazendo alguma coisa errada? E mais, aí no outro ponto, que valores essas leis devem seguir? Se o contribuinte paga um tributo menor do que o devido, o sistema informa, você cai lá na malha fina, acende lá uma luz no painel da Receita Federal, ela vai atrás de você. E se você pagar a mais? Se você cometer um erro e pagar mais tributo do que eu quero devido, será que o sistema vai avisar? Será que ele foi programado para isso? Será que a sociedade, do mesmo jeito que nós participamos no Congresso, bem ou mal, mas nós temos o direito de participar quando se faz uma lei, será que nós não teríamos o direito de participar da elaboração do programa Do programa, que vai aplicar essa lei por parte com do poder certeza. público? Então são pontos que já são reflexões necessárias do curto prazo. Hugo, eu fiquei até curioso antes da gente ir para o médio prazo. Como é que seria essa detecção facial para identificar quem traz coisas do exterior precisa ter a mala? Porque assim, eu entendo, um amigo meu, inclusive, teve um problema com vinho, né?
teve a mala analisada ali tempos depois. Mas qual que é o critério? Gastou demais no cartão de crédito? Você sabe dizer ou a gente entra nessa linha de obscuridade também? Esse é outro problema que, inclusive, o livro trata. O problema da transparência que deve haver quando se usa um algoritmo, sobretudo quando o uso é feito pelo poder público. Deve haver uma transparência. Você fez uma pergunta excelente. Qual o critério? Então, a Receita Federal não divulga esses critérios e ela alega que, para usar aqui um ditado popular, o segredo é a alma do negócio. Então, ela não pode dizer qual é o critério, senão você, conhecendo o critério, iria burlá-lo. Mas esse é um argumento muito questionável num Estado de direito em que... O meu pai tinha uma frase, Léo, que diz tudo com apenas poucas palavras. Ele falava assim, quer dizer que é o segredo da coisa pública? Veja, se é público, Se é público, como é que é secreto? caramba, Não é? É o segredo caramba. da coisa pública, é um oxímoro. Oxímoro é o contrário do pleonasmo. Então, são Hum, duas palavras que se anulam. Se é público, como é que é secreto? O secreto é o que não está publicado ainda, não foi publicizado. Publicar, tornar público, é levar ao conhecimento de todos, ou de todos que queiram conhecer. Mas, nesse caso, não tem. A Receita Federal divulgou, en passant, alguns critérios. Se sabe que quando a companhia aérea, quando você embarca, você está em São Paulo, vai para Guarulhos para pegar um voo para os Estados Unidos. Quando você embarca, você despacha malas, eventualmente, né? Pode eventualmente, viajar só com mala de mão, mas se você despachar uma mala, a mala é pesada. E você recebe uma etiquetazinha com a quantidade de malas que você despachou e o peso delas. Essa informação é passada para a Receita Federal. E quando você volta, na hora que o avião fecha a porta lá no outro país de onde você vem, a companhia aérea informa para a Receita Federal quem está chegando no voo e quantas malas despachou de volta. Hum, Então você saiu daqui com uma mala pesando 10 quilos, está voltando com duas pesando 25, você certamente, essa informação vai ser usada para talvez você separado, quando você passar. E aí, nos portões de desembarque, naqueles corredores de desembarque, quando você passa pelo canal do Nada a Declarar, já uma inconsistência de informações. tem umas câmeras bem grandes em cima, e inclusive quando o passageiro volta de máscara no avião, eles dizem, tira a máscara, tira a máscara. Às vezes tem um estrangeiro que não sabe português, fica meio desorientado. Aí eles, tira a máscara, tira a máscara. A pessoa tem que tirar a máscara para poder a câmera conseguir reconhecer. Olha E aí, só. e aí é o sistema que diz para o fiscal quem ele deve parar. O fiscal não vai parar você porque ele foi com sua cara, ou porque não foi com sua cara, ou se você vem com a camisa do Flamengo, ou do São Paulo, ou do Palmeiras, e ele não gosta, ou ele gosta, não vai levar em conta isso. Supostamente é neutro, porque é o sistema que diz. Mas e se tiver um viés ali? Se o sistema tiver enviesado? Se tiver um critério qualquer que pare mais se for mineiro. Mineiro tem que ser separado mais do que paulista. Por quê? Então isso daí É não o é... dialeto, o dialeto. Então, o mineiro tem que ser parado muito mais, porque o dialeto é. Aí você Nossa, não sabe quais são os critérios que são usados. Isso é sim. um ponto realmente questionável. Mas adorei a frase do teu pai. Quer dizer, os segredos Segredo da coisa pública. da coisa pública. Incrível. É. Médio prazo. No médio prazo, nós temos problemas que dizem respeito a... Tem vários outros pontos, né? Mas o livro trata, por exemplo, do problema do conhecimento. Como é que nós, humanos, fazemos inferências? Como é que nós tiramos conclusões? E as máquinas têm mostrado muito claramente o acerto e tem permitido um estudo empírico de como nós fazemos inferências. Nós sabemos que as inferências, né, que é tirar uma conclusão de certas premissas. As inferências elas podem ser dedutivas, quando nós partimos de premissas gerais para chegar a conclusões específicas. Aí tem aquele exemplo clássico, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Logo, Sócrates Sócrates é é mortal. mortal. Essa inferência dedutiva é uma inferência infalível se as premissas forem certas. Se as premissas forem certas, a conclusão ela é infalível. Mas a conclusão ela não acrescenta muita coisa às premissas. É o que já estava implícito dentro das premissas. Aí nós temos do outro lado a inferência indutiva.
nós partimos de premissas específicas para chegar a uma conclusão geral. Então, você observa um fenômeno uma vez, observa o mesmo fenômeno 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e aí daí você infere uma consequência, uma lei geral que vai ser aplicada todas as vezes que aquele fenômeno se repetir. E a indução, ela, pela filosofia da ciência, ela é criticada porque se diz que a indução ela é falaciosa. A indução não pode lhe garantir o resultado. Então, digamos que uma moça namora um rapaz que é... Usar um exemplo aleatório aqui, não me levem a mal. Mas a moça namora um rapaz que gosta de rock. E aí aquele rapaz que gosta de rock trouxe para ela uma decepção amorosa. Fez alguma coisa lá que ela não gostou e quebrou o coração da moça. Aí depois ela namorou outro rapaz que também gostava de rock. E aí também trouxe uma decepção amorosa para ela. E depois ela namorou outro que também gostava de rock e também foi, segundo ela, cafajeste, safado. Cafajeste. Aí, depois de 4, 5 namorados roqueiros que ela teve que não se deram bem com ela, aí ela vai concluir indutivamente que roqueiro não presta. Não, roqueiro nenhum presta e tal. Bom, aqueles que você viu, né? As não premissas que você utilizou. Então, e aí a indução, ela tem esse problema. Aí se fala, não, mas quanto maior for a base, quanto maior for o número de observações que você fez, ou seja, quanto maior for o número de roqueiros que ela conhece, aí ela tem como realmente garantir se a conclusão é certa ou se a conclusão é errada. Mas não há dúvida de que o raciocínio indutivo ele tem esse problema falacioso. E aí se diz, e como é que nós raciocinamos então? Nós não raciocinamos indutivamente. Se pensava que sim. As primeiras máquinas, Léo, que tinham inteligência artificial, elas eram dedutivas, elas faziam inferências dedutivas. E aí o programador ele tinha que prever todas as possibilidades e dizer para a máquina o que ela deveria fazer se a possibilidade acontecesse. Se o usuário digitar isso, responda aquilo. Se ele digitar isso, responda aquilo. Se ele digitar isso, responda aquilo. E aí as máquinas agiam por dedução. Toda vez que o usuário digitar isso, eu tenho que responder aquilo. Ele digitou isso, logo eu respondo aquilo. Então, os primeiros programas de computador, eles eram dedutivos. Seguiam uma inferência dedutiva. Só que para isso, tudo já tinha que estar nas premissas. O programador já tinha que prever tudo que ia acontecer. Se a pessoa fizesse uma coisa diferente do que ele tinha previsto, o programa não tinha resposta. Não tinha resposta para aquilo. E os computadores tinham acesso a um pequeno volume de informações no passado. Antes da internet, para você colocar mais informação no seu computador, ela tinha que vir num disquete, num CD. Então, a fonte de acesso a novas informações ela era limitada. Então, isso fazia com que a inteligência artificial fosse muito limitada nessa época. Era só coisa de ficção científica mesmo. Com a internet, os computadores passaram a ter um acesso a uma quantidade absurda de informações, chamado Big Data. Então, você sabe uma quantidade colossal, seu computador pode processar uma quantidade colossal de informações. E aí isso permite fazer induções mais perfeitas. Aquela moça que se relacionou com 5, 6 roqueiros, ela tem como pela internet ter acesso ao perfil de milhões de roqueiros. Milhões de roqueiros. Então, é o que o computador faz na chamada Big Data. Ele parte de uma análise de uma quantidade absurda de dados e aí ele consegue fazer inferências indutivas que são bem mais próximas da perfeição. E aí isso fez com que a IA, a inteligência artificial, experimentasse um salto nos anos 2010. Foi exatamente fazendo indução. Melhoraram as traduções, porque não foi só um programa dedutivo. Se ele digitar a palavra tal, coloque na tradução a palavra tal. Se ele digitar a palavra tal, coloque na tradução a palavra tal. Não. Os programas começaram a aprender com as traduções feitas por milhares de pessoas. E aí foram seguindo esses padrões indutivos. Mas mesmo assim eles cometem erros. Mesmo assim, se no futuro acontecer uma coisa completamente diferente dos padrões do passado, os programas erram. E aí existe um exemplo do Bertrand Russell, que é o exemplo do peru indutivo. O Bertrand Russell ele era um crítico da inferência indutiva e ele dizia, um peru, o animal, né? A ave. Ave. Peru, não o país. O peru, todos os dias ele era alimentado. Chegava
criador, Tratador, um veterinário. tratador, veterinário, e dava para ele a ração dele. Todos os dias, às 9 horas, o peru era alimentado. E aí o peru construiu uma teoria fundada na indução de que todo dia, às 9 horas, ele era alimentado. Tinha dias que estava nevando, mas ele era alimentado. Tinha dias que estava chovendo, mas ele era alimentado. Tinha dias que estava fazendo sol, ele era alimentado. Todo dia, às 9 horas, ele era alimentado. E aí ele fez uma teoria infalível. Pode ver, todo dia, ó, ela se confirma, todo dia a minha teoria é infalível, ele é alimentado. Só que teve um dia que o tratador entrou e cortou a cabeça do peru e levou para o fogão, ele ia ser a ceia de Natal. Então, a indução, ela nos garante como foi o passado, mas ela não pode nos garantir que o futuro será sempre do mesmo Incrível, modo. incrível, incrível. Essa é carros. É por isso que a gente tem dificuldade com o carro que dirige, porque o trânsito ele é uma realidade complexa. Não é porque sempre você passou numa rua e não tinha ninguém que um dia você não vai passar e não vai passar uma criança correndo na frente. Então, a realidade ela é imprevisível e é difícil. A indução para funcionar com perfeição seria preciso que a realidade fosse sempre do mesmo jeito, ela nunca se alterasse. E, na verdade, ela se altera. E aí se diz que os seres humanos, eles fazem, na verdade, uma inferência que se chama de abdução. Nós pensamos, raciocinamos por abdução. O que é o raciocínio abdutivo? O raciocínio abdutivo é um raciocínio que ele até pode partir da observação do que se repete, mas para apenas formular hipóteses. E essas hipóteses, elas devem ser testadas. E elas vão ser consideradas verdadeiras enquanto elas passarem nos testes. Esse raciocínio abdutivo, ele já era defendido na filosofia há muito tempo, mas as máquinas têm mostrado que realmente tem que ser assim que uma entidade inteligente tem que se comportar para ser realmente inteligente. Ela precisa fazer abdução, que é exatamente para estar preparada para situações novas. Ela vai se basear na experiência passada, mas não para presumir que o futuro vai ser sempre igual, mas Exato. para tentar julgar o futuro com base na experiência passada, mas adaptada à mudança. E um exemplo bem fácil de a gente entender como é que funciona a abdução é só a gente pensar no trabalho do detetive ou do médico. Digamos que uma pessoa chega a um consultório médico, uma mulher chega a um consultório médico e ela relata alguns sintomas. Diz que está indisposta, que está enjoada, e aí o médico, com base na experiência passada, e aí nesse ponto a abdução parece a indução, mas não é igual, a gente vai ver por quê. Com base na experiência passada do médico, o médico no passado teve uma paciente que estava enjoada e estava grávida. Aí 2, 3 que estavam enjoadas e estavam grávidas. Então o médico pode colocar, olha, pode ser que ela esteja grávida, pode ser que ela esteja com refluxo, pode ser que ela esteja com azia, pode ser um câncer de estômago, pode ser, enfim, o médico levanta uma série de De possibilidades. hipóteses, sim. Hipóteses. E aí depois o que ele faz com as hipóteses? Ele vai testando uma por uma. Será que você não está grávida? Você teve alguma relação sexual nos últimos tempos aí, etc e tal? E a mulher pode dizer, eu posso estar grávida. Pode ser. Ou ela pode dizer, não tem nem perigo, só se for do Divino Espírito Santo. Porque eu não fiz nada que me expusesse a essa possibilidade. Aí lá, então vamos tentar outras hipóteses. Se ela disser que pode ser a gravidez, aí ele vai dizer, depois então vamos fazer aqui um beta-HCG para ver se você não está grávida. Se o teste der positivo, está explicada aí a causa do enjoo. Do enjoo. Não, o teste deu negativo. Então vamos... Se o teste deu negativo, ou seja, afastou aquela hipótese. E aí Vamos vai para a próxima. outras até chegar na hipótese que seja a melhor. Se chama a abdução, também ela é chamada de inferência para melhor explicação. Diante de um conjunto de evidências, nós inferimos qual seria a melhor explicação para essas evidências, e isso é feito a partir da eliminação das explicações alternativas que são menos razoáveis. É assim que a gente se comporta no dia a dia. Então, se eu vou começar a nossa live aqui, e aí eu pego meu celular e está todo escuro, aí eu penso, puxa, o que será que tem com o meu celular? Será que a bateria está arriada? Aí eu botei para carregar, aí eu boto aqui e ele acende que a bateria está com 80%. 80% bateria. Mas o resto da tela continua escuro. Então, será que foi um bug? Aí eu desligo, ligo de novo e tal. Eu vou sempre eliminando hipóteses. Então, nós sempre nos comportamos assim. E as máquinas começam a ser projetadas para se comportar assim, só que a gente ainda não conseguiu isso, porque isso exige julgamento e
ponderação, que são características que talvez, e é isso o livro aborda também, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa ter um corpo. É o corpo que nos permite julgar. A nossa cabeça parece até assim meio maluco, mas a nossa capacidade de julgar qualquer coisa, ela tem uma origem no fato de que nós temos um corpo. O corpo, ele tem uma estrutura que ela é projetada para manter o equilíbrio necessário para a vida. Então, se você começa a ficar muito quente, se você começa a ficar muito frio, se você começa a ficar precisando de energia, se você começa a ser colocado em qualquer situação que lhe tira do equilíbrio, que mantém a vida, você começa a sentir desconforto, começa a achar ruim. Você tem fome é ruim, sono, você começa a sentir qualquer tipo de desprazer, de dor. A dor, o desprazer, a fome são sentimentos ruins. Veja que eu estou falando de julgamento ruim. Já quando nós somos recolocados no equilíbrio, a gente experimenta prazer, satisfação, felicidade. Então, o bom e o ruim têm uma origem biológica lá atrás, no sentimento de prazer e de dor, que são associados a situações que colocam nossa vida em risco ou que colocam nossa vida a salvo. E não é à toa que o nosso cérebro usa os mesmos circuitos cerebrais para situações que colocam o nosso corpo em risco e situações que colocam o corpo social em risco. Aí você vê o caso de, por exemplo, uma pessoa que bateu em uma criança, que estuprou uma pessoa, que matou e tal. Você fala assim, eu tenho nojo de uma situação dessa. Você usa não só as estruturas cerebrais, mas as mesmas palavras para falar de limpeza, de saúde, de doença, de sujeira e de moralidade. A pessoa tem a ficha limpa, tem a ficha suja. Isso não é coincidência. Isso tudo vem dessa origem ligada à manutenção da vida, que as máquinas não têm. Então, para elas fazerem julgamentos, é muito difícil. A gente tem que ensinar o critério. Só que toda vez que a gente ensina o critério pode dar ruim, porque a máquina não vai saber, num caso concreto, em que o critério leva a um resultado absurdo, que o resultado é absurdo. Tem um exemplo que se gosta de usar, que no passado, em algumas cidades do Brasil, havia uma peste de rato. Tinha muito rato nas cidades. E o governo, para evitar a proliferação dos ratos, resolveu dar um prêmio para quem levasse rato morto para a sede lá da repartição, digamos, uma repartição da prefeitura responsável pelo controle de pragas. Se você levasse um rato morto, ganhava uma retribuição em dinheiro. O que o governo queria? Fazer com que as pessoas passassem a caçar ratos, matar todo mundo e virar um exterminador de ratos. E aí a cidade ia ficar livre de ratos. Só que depois de um tempo, quando foram descobrir, o povo estava criando rato. Criando rato, claro. Criando rato Brasileiro. para poder matar, levar e ganhar o dinheiro. Então, toda vida que você pensa assim, não, desse jeito eu vou realizar essas finalidades. Mas, veja, literalmente a pessoa estava fazendo o que a norma mandava. Estava levando o rato e estava recebendo o dinheiro. Só que estava subvertendo todo o valor que estava por trás, que era de evitar a proliferação de ratos. Então, toda vida que a gente programar a máquina para fazer uma coisa com base em um certo valor, a máquina pode fazer bem direitinho o que a gente mandou, mas terminar subvertendo, igual o caso das pessoas que criavam o rato. A máquina vai fazer mesmo quando aquilo que ela faz contraria a ideia que está por trás. Tem um outro exemplo que é bem... Isso é caricaturesco, isso na verdade acho que nunca aconteceu, mas contam que em uma cidade aqui do interior do Ceará, uma cidade do interior, estava tendo muita violência nos bailes, nos forrós. Então estava lá um forró qualquer, várias pessoas dançando, aí tomavam uma cachaça a mais, e um terminava mexendo com a namorada do outro, e aí se zangavam, e daqui a pouco um puxava a faca para o outro, estavam se esfaqueando e tal. Aí o delegado disse, vamos acabar com o forró. Não, com forró não. Vamos acabar com a violência nos forrós. Então, vamos estabelecer uma regra. Só pode entrar no forró se deixar a peixeira, a faca, na portaria. Então, você vai até o forró, paga lá o ingresso, vai passar pela catraca, mas tem que deixar a peixeira na portaria. Aí as portarias se equiparam lá com vários armários para colocar as peixeiras, igual tem nesses teatros
sofisticadas, as pessoas que deixam o casaco, mas não era para deixar a peixeira e recebia um papelzinho com um código para depois na saída pegar a peixeira de volta e tal. E aí com isso, pronto, vai acabar o problema da violência nos forrós, porque lá dentro as pessoas podem até brigar, mas não vão mais se esfaquear. Muito bem. Aí chega um rapaz um dia para entrar no forró, alegre e satisfeito, e aí o porteiro diz, tem que deixar a peixeira aqui na portaria. Aí ele fala, mas eu não tenho peixeira. Eu não tenho peixeira. Não posso entrar, não? Não, a regra diz que só entra se deixar a peixeira na portaria. Então vá em casa buscar uma peixeira, volte e deixa aqui que aí você entra. O rapaz teve que voltar em casa, pegou em casa uma peixeira para poder deixar na portaria. Estava seguindo a regra, mas ao segui-la, contrariando o objetivo que era de diminuir a violência. Então, em vez de o rapaz ficar desarmado o tempo inteiro, ele ia ficar armado de casa até o forró e depois do forró até em casa, mas só para deixar a peixeira na porta. As máquinas, quando são programadas para seguir os nossos comandos, elas frequentemente não vão conseguir diferenciar essas situações, porque elas não vão ter a capacidade de julgar que aquela consequência não é uma consequência desejável. Fazer a conciliação dos valores. Talvez isso possa acontecer, mas no curto prazo, enquanto elas não conseguem fazer julgamentos abdutivos, no médio prazo. No médio prazo. Coloca. Eu adoraria ouvir o longo prazo, mas a gente extrapolou um pouco o nosso horário. Eu preciso subir essa live na Amazon. E eu vou deixar, então, um convite para as pessoas conhecerem o longo prazo, que eu falo de IA e dignidade, sujeitos de direitos. Ainda temos tempo. Temos tempo, ainda faltam uns anos. E a IA e os destinos da humanidade, para vocês comprarem com o cupom Uso Hugo II lá no site da Foco. Hugo, eu só posso agradecer seu carinho. Lhe ouvir é uma poesia que a cabeça explode em ideias, fico imaginando o processo de formação ou de desformação do convencimento de magistrados pelo processo da indução. Ou seja, o livro é um deleite, um convite a melhorarmos a advocacia no Brasil. Mas as palavras finais são suas, meus amigos. É sua, meu amigo. Muito bem. A minha palavra final é de agradecimento. Dizer que nessa edição já foi incluído um capítulo sobre prompt injection. Um capítulo não, é um item sobre prompt injection, que é a injeção de prompt, né? A pessoa que coloca na peça bem pequenininho. Na peça, agora escondido, né? Você viu escondido. Essa no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Põe o prompt em branco. Para o sistema de IA ler, mas o juiz não lê. Exatamente. O livro trata disso, trata de vários pontos, mas o mais importante é nós sempre lembrarmos que a inteligência artificial tem que ser vista como uma ferramenta e não como uma substituta. Eu tenho um amigo, o George Malmstein, que fala, ela deve ser uma asa e não uma muleta. Fazer com que a nossa mente vá mais longe do que ela consegue e não para ela ficar no mesmo canto com menos trabalho. Porque aí é a nossa falência se nós fizermos isso. Nossa, mais uma que eu adorei. Uma asa e não uma muleta. Uma asa e não uma muleta. Você vai começar a usar a calculadora e desaprende a fazer conta, começa a usar a memória do celular para guardar número, não aprende mais número de celular nenhum, só usa o Waze e não sabe mais andar na própria cidade. Não se faça a mesma coisa com os LLMs que produzem textos, né? É um ponto importante. Mas isso aí fica para uma outra conversa. Estava anotando aqui. Hugo, brigadíssimo por tudo, que seja muito exitosa essa edição e que a gente volte muito em breve com mais uma edição, trazendo outras novidades relacionadas a direito e inteligência artificial. Com certeza. Fiquem com Deus, com saúde e até o nosso próximo encontro, Hugo. Prazer enorme. Bom final de semana. Para vocês também. Tchau, tchau.